que acontece? Às vezes relacionamentos não dão certo por quê? Porque um só investe e o outro só saca. Tem essa metáfora, né? Que fala a respeito de que um o tempo todo está depositando naquela relação e o outro o tempo todo está sacando. Se há um equilíbrio, que vai ter, logicamente, saques, que seriam aqueles desgastes, aqueles desentendimentos, mas se constantemente também está sendo feito aplicações nessa conta emocional, há um equilíbrio. A pergunta do café de hoje é a seguinte: como cada temperamento pode trabalhar as questões associadas à baixa autoestima? O sanguíneo, o temperamento sanguíneo, ele é o mais festeiro do rolê dos temperamentos, né? Então, em função disso, tende a ser o que não tem tanto problema relacionado a essa baixa de autoestima. Só que pode sim, muitas vezes acontecer dele se sentir rejeitado por esse excesso de entusiasmo, por estar o tempo todo querendo falar bastante, ser o centro das atenções, que isso é muito do sanguíneo, por esse excesso de energia, e muitas vezes ele pode se sentir rejeitado. E nesses momentos, sim, sentir a sua autoestima um pouco fragilizada. O que é importante de fazer nesse caso do sanguíneo? Ele observar nessas interações o quanto que ele tem realmente se doado. Isso também vale para qualquer temperamento, tá? Eu tenho inclusive um vídeo no canal do YouTube que é Conta Emocional e que fala a respeito dessa equação das nossas relações interpessoais. Então, se eu tenho me doado muito, é interessante, isso num relacionamento de amizade, afetivo, qualquer que seja, é interessante observar até que ponto eu percebo que esse excesso de dar tem prejudicado a relação ou relacionamento que seja. Por quê? Sistemicamente falando, existe uma lei que fala a respeito do equilíbrio das trocas entre dar e receber. Por isso que eu falo que independe do temperamento. É que sempre tem que haver um equilíbrio, porque se só uma das partes se doa, só uma das partes entrega e a outra só recebe, muitas vezes dá muito problema em relação a isso, sistemicamente falando, por causa exatamente desse desequilíbrio. E nesse vídeo, a conta emocional fala um pouco a respeito disso, que a gente sempre tem que buscar equilibrar essa equação. O que acontece? Às vezes relacionamentos não dão certo por quê? Porque um só investe e o outro só saca. Tem essa metáfora, né? Que fala a respeito de que um o tempo todo está depositando naquela relação e o outro o tempo todo está sacando. Se há um equilíbrio, que vai ter, logicamente, saques, que seriam aqueles desgastes, aqueles desentendimentos, mas se constantemente também está sendo feito aplicações nessa conta emocional, há um equilíbrio. A autoestima do temperamento colérico também costuma ser uma autoestima boa. Mas sim, como ele absorve, às vezes ele guarda algumas emoções, nesses momentos ele pode se desestabilizar. Então o que ele tem que fazer, o colérico, quando ele sente que a sua autoestima ela está ameaçada? Tem que procurar focar nos seus objetivos. O colérico adora trabalhar com essa perspectiva de metas, objetivos, alvo. Então, redirecionar o seu olhar para esses alvos, para esses objetivos e tirar, porque como ele também guarda, o colérico ele tem muito disso, né? Ele guarda aquela emoção, então mesmo que na hora ele não exploda no primeiro, no segundo momento, mas ele vai guardar aquilo ali, e isso pode fazer com que a atenção dele se disperse do objetivo principal e fique ali, e logicamente se a gente fica nutrindo um sentimento que não é positivo, a tendência é que isso afete cada vez mais. Então o que o colérico tem que fazer? Se ele tem essa questão muito associada às suas metas, aos seus objetivos, redirecionar o seu olhar para isso. O temperamento melancólico, ele é o que mais sofre nesse sentido relacionado à baixa autoestima, porque ele, de todos os 4 temperamentos, ele é o mais introspectivo, é aquele que também se aprofunda mais nas emoções, é o que irá passar mais tempo pensando a respeito de determinada situação que não foi tão positiva, ele é mais perfeccionista, então ele sempre vai procurar pensar numa situação, por exemplo, de desentendimento, que ele poderia ter feito diferente, sempre buscar algo como perfeito, sempre como se dependesse dele. E nisso, muitas vezes, ele pode sofrer bastante, porque vai demorar muito mais tempo para poder superar esse processo de ver que não, que cada um é responsável, né? Tem a sua dose de contribuição no relacionamento, se colocando nesse contexto de relacionamento. Então, questões associadas à baixa autoestima, de todos os 4 temperamentos, o melancólico é o que mais sente.
é o que mais sofre por essa tendência de ficar internalizando, pensando, remoendo aqueles pensamentos, pensando o que ele poderia ter dito de diferente, o que ele poderia ter feito, se ele teve culpa ou não. Ele tem muito essa tendência de muitas vezes trazer para si aquela questão como se ele tivesse o poder de mudar a situação, como se fosse só ele o único responsável por essa equação. O temperamento fleumático vai ser dos 4 que menos vai sofrer a influência de questões externas associadas à sua suposta baixa autoestima, porque ele tem um controle maior das suas emoções, ele não se envolve tanto em relação a isso, ele não vai ficar perdendo tempo pensando o que ele poderia ter feito de diferente, não vai guardar aquela emoção de ficar, vai ver só, vou me vingar, não vai ter não tem essa tendência. Para quem é predominantemente fleumático, não tem tanto esse apego ao que aconteceu. Pode ficar chateado na hora, mas não vai se envolver com a situação. Mas independente do tipo de temperamento predominante ou da mistura dos temperamentos que você tenha, é importante você entender que você sempre consegue elevar a sua autoestima, primeiro, dedicando tempo de qualidade para si mesmo, e segundo, também se dedicando para o outro, fazendo algo, sendo útil na vida de outras pessoas. Isso é automaticamente o efeito assim instantâneo de você elevar a sua autoestima, você cuidar de você e também ser útil na vida das outras pessoas. E você tem um amigo ou uma amiga especial que está precisando elevar a sua autoestima? Manda esse vídeo para ele ou para ela e comenta aqui nos comentários, fala para mim o que você faz para elevar a sua autoestima. Um beijo, nos vemos no próximo café.